Há momentos em que a mente precisa de fogo, investigação, energia, alegria, vida, coragem, movimento. E há momentos em que a mente precisa de água, tranquilidade, concentração, equanimidade, corpo, silêncio, chão. O problema é que nós, seres humanos de sofá e samsara, temos uma inclinação muito sofisticada para aplicar o remédio certo na hora errada. Nós costumamos tomar café espiritual quando precisava dormir e tomar calmante filosófico quando precisava levantar. Na parte 1 desse episódio, nós acendemos os primeiros fatores. Agora, na parte 2, a pergunta muda. Não é só como despertar a mente. É como não transformar o despertar em agitação. Como deixar a alegria amadurecer sem virar euforia. Como deixar a calma nascer sem virar apagamento. Como ficar presente sem virar pedra decorativa de jardim zen. Hoje nós entramos na parte em que o caminho começa a ficar mais silencioso, mais profundo e, talvez por isso, mais difícil de fingir. Porque tranquilidade, concentração e equanimidade não são acessórios espirituais para parecer evoluído em foto com luz natural. São treinamentos radicais na arte de não ser sequestrado por cada combustão interna. Então, fica comigo, porque na parte 2 desse episódio nós vamos aprender com o Buda quando acender o fogo, quando parar de soprar e quando finalmente deixar a mente pousar sem transformar o pouso em mais uma performance. Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, de investigação existencial e de tentativas sinceras de não transformar cada pensamento das 11h30 da noite em profecia oficial. Essa é a parte 2 do nosso episódio sobre os 7 fatores da iluminação, os Bojjhanga. Então, querido ouvinte, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Mas eu vou te pedir, com carinho budista e uma leve firmeza de professora substituta, que você volte uma casa e escute primeiro o episódio que vai aparecer aqui no card. Não é castigo, tá? É compaixão narrativa, porque a parte 1 preparou o terreno, acendeu algumas luzes e evitou que a gente jogasse tranquilidade em cima de uma mente que estava precisando de energia. O que seria o equivalente espiritual de cobrir uma vela com um pano úmido e depois sair reclamando que a iluminação não veio. Mas, claro, como eu sou uma monge de sofá compassiva, para ninguém ficar boiando como pensamento solto em meditação de iniciante, vamos fazer um resumo breve, uma recapitulação rápida. Na parte 1, nós vimos que Bojjhanga vem de Bodhi, que significa despertar, ou iluminação, e Anga, que significa fator, membro, parte. Então, os Bojjhanga são fatores do despertar, ou fatores para o despertar. E
eles não são enfeites da mente iluminada. Eles não são medalhas místicas. Eles não são itens de decoração de uma cobertura espiritual que a gente só visita no final do caminho. Como explica muito bem Thanissaro Bhikkhu, eles são qualidades treináveis, humanas e cotidianas que, se cultivadas corretamente, conduzem ao despertar. Lá na primeira parte, nós também situamos esses fatores dentro da série dos 37 fatores da iluminação. Os 4 fundamentos da atenção plena nos ensinaram a estabelecer a mente no corpo, nas sensações, na mente e nos fenômenos. Os 4 esforços corretos nos ensinaram a prevenir, a abandonar, a cultivar e a manter estados mentais. As 5 faculdades espirituais trouxeram confiança, energia, atenção plena, concentração e sabedoria como capacidades que amadurecem. As 4 bases do poder psíquico mostraram desejo hábil, energia, mente focada e investigação como bases de uma realização profunda. E agora, os 7 fatores aparecem como um florescimento dessa prática. No Anapanasati Sutra, o Buda mostra uma sequência lindíssima. A atenção à respiração, quando desenvolvida e cultivada, leva à culminação dos 4 fundamentos da atenção plena. Os fundamentos, quando desenvolvidos, levam à culminação dos 7 fatores do despertar. E os 7 fatores, quando desenvolvidos, levam à culminação do conhecimento claro e da libertação. Ainda na parte 1, nós exploramos os 4 primeiros fatores. Sati, atenção plena, que é a qualidade que reconhece e que lembra o que é hábil. Aquela amiga sóbria que segura seu celular antes da mensagem desnecessária. Dhammavikaya, a investigação do Dharma ou dos fenômenos, é a lanterna que ilumina o porão da mente, perguntando: o que é isso? De onde vem? O que alimenta? Para onde leva? Javirya, energia, é o esforço sem violência. A tomada que a gente finalmente encontra atrás do sofá quando percebe que o caminho vale a pena. E piti, alegria ou êxtase, é a nutrição do coração. O primeiro gole de ar depois de lembrar que você não é só problema. Também vimos que esses fatores devem se equilibrar, porque energia demais pode virar ansiedade espiritual, enquanto calma demais pode virar sonolência com nome bonito. Investigação demais pode se tornar interrogatório interno. Equanimidade mal compreendida pode virar indiferença com roupa de linho. E a atenção plena, como diz o Agi Sutra, serve a todos os propósitos, porque ela sabe reconhecer o que a mente precisa agora. Ou seja, na parte 1, nós acendemos os primeiros fatores. E o que eu fiz agora foi só um resumo para situar todo mundo. Mas, se você não lembra ou se você não assistiu a primeira parte, volta lá, porque vale a pena. Hoje,
Na parte 2, nós vamos aprender a deixar esse fogo aquecer sem incendiar a casa. Porque o caminho não termina na energia, nem na investigação, nem na alegria. A alegria profunda não nos agita indefinidamente. Ela primeiro eleva, depois amacia. E é nesse amaciamento que surgem tranquilidade, concentração e equanimidade. Então, nós vamos continuar exatamente de onde paramos, quando a alegria amadurece e começa a amaciar corpo e mente. Vamos entrar em Passadi, a tranquilidade, Samadhi, a concentração, e Upekkha, a equanimidade. Depois, nós vamos amarrar tudo com o ensinamento do fogo, com os 5 impedimentos, com o Sutra da doença e com práticas formais e cotidianas para que os Bojjhanga não fiquem presos na almofada. Porque, como eu já disse antes, se o Dharma não entra no elevador social, na mensagem atravessada e na pia com louça suja, nós ainda estamos praticando em modo demonstração. Então, ajeita a postura, pega a sua lombar possível, respira e bora, monge de sofá. Então, hoje, começamos com o 5º fator, que é Passadi, tranquilidade, serenidade, acalmamento do corpo e da mente. No Anapanasati Sutra, depois que surge Piti, o Buda diz que para quem está arrebatado no coração, o corpo e a mente se acalmam. Então, a tranquilidade como fator de despertar surge e se desenvolve. Isso é tão lindo, vocês não acham? Porque mostra que a calma não é fabricada no grito. A mente não se acalma porque a gente ordena relaxe imediatamente. Inclusive, aqui entre nós. Nada relaxa menos do que alguém dizendo relaxa. Digamos que Passadi é convidada e não imposta. Corpo e mente se assentam em uma quietude confortável quando nutridos por alegria, esforço sábio e atenção. E essa calma, ela acontece por relaxamento progressivo e abandono, não através de força bruta. Na prática na almofada, Passadi aparece quando a respiração começa a ficar mais fina, o corpo menos defensivo, a mente menos interessada em perseguir cada pensamento como se fosse uma promoção relâmpago. A tranquilidade pode começar no corpo. Soltar os ombros, descruzar a testa, sentir o peso das mãos, permitir que a expiração termine. Eu acho curioso como que a gente carrega tensão como se fosse prova de responsabilidade. Vocês já perceberam? A pessoa tá lá, sentada no sofá, sozinha, e mesmo assim o trapézio tá fazendo plantão. A mandíbula está segurando uma planilha. O abdômen está em reunião de crise. E a mente acha normal. Passadi começa quando percebemos. Eu tô fazendo punho por dentro. No cotidiano, tranquilidade não significa andar pela vida em
câmera lenta, com voz de aplicativo de meditação. Significa aprender a não acrescentar agitação desnecessária. Porque eu te prometo, você pode sim estar trabalhando, resolvendo problema, cuidando de criança, respondendo e-mail, lavando banheiro. Sim, o Dharma também entra no banheiro. Talvez especialmente. E ainda assim, no meio disso tudo, notar se o corpo está criando uma segunda camada de sofrimento. A primeira camada é há uma tarefa. A segunda camada é aquela isso é insuportável. Ninguém me entende. Minha vida é uma sequência de panos de pia úmidos e mal cheirosos. Passade não elimina a tarefa. Ela suaviza a guerra contra a tarefa. No Agi Sutra, o Buda ensina que, quando a mente está inquieta, é hora de cultivar tranquilidade, concentração e equanimidade. Tentar colocar mais investigação, energia e entusiasmo numa mente já acelerada é como tentar apagar um incêndio, soprando e jogando gravetos secos. Essa imagem é perfeita para a nossa época. Porque pense, quantas vezes nós nos sentimos assim ansiosos e tentamos resolver a ansiedade pesquisando mais, pensando mais, planejando mais cada detalhe, abrindo 15 abas, mandando áudio para 3 amigas e consultando um vídeo chamado 10 sinais de que você está no caminho errado. Isso, monge de sofá, é soprar no incêndio. A mente agitada precisa de água, precisa de corpo, precisa de exalação longa, precisa de menos estímulo, precisa de uma pergunta simples. O que agora diminuiria a combustão? Passade é esse gesto de retirar combustível. É uma ternura operacional. E quando o corpo e mente se acalmam, surge a possibilidade de Samadhi. Então, vamos a ele. O 6º fator. Samadhi. Concentração, estabilidade, unificação, imersão. Ele é uma palavra mais rica do que foco, apesar de traduzirmos como concentração. Porque foco, às vezes, parece uma lanterna apertada. Samadhi é mais como uma tigela de água que deixou de ser sacudida. Há estabilidade, inteireza, recolhimento. No Anapanasati Sutra, depois da tranquilidade, o Buda diz que para alguém à vontade, com o corpo acalmado, a mente se torna concentrada. Então, Samadhi, como fator de despertar, surge e se desenvolve. É preciso, aqui, lembrar de algo bem importante. A concentração profunda não nasce de uma mente violentada. Ela nasce de condições. A atenção prepara o terreno. A investigação remove confusão. A energia sustenta. A alegria nutre. A tranquilidade acalma. E então a mente pode se reunir. No cotidiano moderno,
Nossa atenção vive como uma gaveta de cabos. Tudo emaranhado, nada carrega direito, e sempre aparece um carregador por ali de um aparelho que você nem tem mais. A prática de Samadhi é recuperar a capacidade de estar inteiro. Na prática, na almofada, Samadhi se desenvolve quando a mente permanece com o objeto. Respiração após respiração. Sensação após sensação. E não de modo rígido, é íntimo. A concentração correta tem calor, ela não é uma prisão da atenção. É um lar temporário onde a mente descansa de se espalhar. No cotidiano, Samadhi pode aparecer como presença numa conversa, uma leitura que não é interrompida a cada 30 segundos, cozinhar sabendo que está cozinhando, escutar alguém sem preparar a defesa enquanto a pessoa ainda está na primeira frase. E aqui, todos nós podemos fazer um minuto de silêncio pela nossa capacidade de escuta, frequentemente assassinada pelo advogado interno. Tá, depois a gente faz esse minuto, quando o episódio acabar. Seguimos. Samadhi também é um antídoto contra a fragmentação. Quando a mente está fragmentada, tudo parece mais ameaçador. Cada problema ganha megafone. Cada emoção parece definitiva. Cada pensamento chega com um crachá de autoridade. Quando há concentração, a mente fica menos vulnerável a ser arrastada. E isso é muito poderoso. Mas é importante dizer que Samadhi, sozinho, não é o despertar. Ele é um fator do caminho. Porque uma mente concentrada pode sim ver profundamente, mas também pode se apegar à própria paz. Pode criar uma bolha, pode preferir estados agradáveis a compreender de fato a impermanência. E é por isso que Samadhi precisa caminhar junto com investigação e equanimidade. A concentração estabiliza a mente para que a sabedoria veja. É como colocar os óculos antes de ler uma bula importante. Sem óculos, você inventa a dosagem e depois culpa o universo, claro. Então, quando o Samadhi amadurece, ele conduz ao último fator, o Peka, a equanimidade. O sétimo fator, então, é o Peka, ou equanimidade. E, olha, talvez essa seja uma das palavras mais mal compreendidas do vocabulário espiritual. Muita gente acha que equanimidade é ficar indiferente, frio, sem se importar, pleno, como se o objetivo fosse virar uma samambaia filosófica. Mas isso é muito errado, porque o Peka não é indiferença. É uma forma profunda de equilíbrio. É uma capacidade de permanecer presente diante tanto do agradável quanto do desagradável, sem ser sequestrado por atração ou aversão. Podemos dizer que é amor sem controle.
clareza sem dureza, intimidade sem grude. A equanimidade é uma qualidade que contém aspectos emocionais e cognitivos. É a aceitação amorosa sem julgamento, atração ou aversão, e uma sabedoria que contempla as experiências pela ótica das 4 nobres verdades, do karma e da condicionalidade. Eu gosto de pensar em Upekkha de um jeito um pouquinho romântico demais, mas que serve. Para mim, a equanimidade é como um colo espaçoso. E não um colo que resolve tudo. E nenhum que diz, isso não importa. Mas um colo que não entra em pânico junto, sabe? Na prática formal, a equanimidade surge quando a mente concentrada observa o fluxo dos fenômenos sem tentar agarrar o agradável ou expulsar o desagradável. A dor eventualmente aparece, o prazer eventualmente aparece, o tédio aparece, a lembrança aparece, uma vontade absolutamente desnecessária de reorganizar a estante aparece. Tudo aparece, tudo muda, tudo passa. E a mente começa a aprender. Eu não preciso me contrair em torno de cada evento. No Anapanasati Sutra, a equanimidade surge quando o praticante observa cuidadosamente a mente concentrada com equanimidade. Isso é muito sutil, porque não é observar de qualquer jeito. É observar uma mente estabilizada sem se apropriar do estado, sem fazer dele identidade. No cotidiano, o Upekkha talvez seja o fator mais difícil e mais necessário. É, por exemplo, ver alguém que amamos sofrendo sem transformar o sofrimento da pessoa em projeto de controle. É receber uma crítica sem desmoronar ou contra-atacar. É lidar com elogio sem construir um altar para si na sala. É perceber que as nossas ações importam profundamente, mas que não controlamos todos os resultados. Equanimidade é especialmente importante nesses nossos tempos preciosos de excesso de opinião. A mente contemporânea é treinada para reagir. Tudo pede posicionamento instantâneo, emoção instantânea, certeza instantânea. E o Upekkha vem na contramão e diz, espere, veja as condições, respire, o que é sábio, o que é útil, o que diminui sofrimento. Isso é muito diferente de passividade, porque o Buda não ensinou apatia. Equanimidade correta pode agir com muita firmeza. A diferença aqui é que ela não age a partir de ódio. Ela não precisa desumanizar para proteger. Não precisa se incendiar para se importar. E talvez uma das formas mais bonitas de Upekkha seja esta: fazer o que é possível, soltar o que não depende de nós e não abandonar o coração no processo. E bem,
Aqui encontramos o fechamento da sequência dos Bojjhanga. Atenção percebe, investigação entende, energia se engaja, alegria nutre, tranquilidade acalma, concentração unifica e equanimidade liberta do agarramento. Não é uma lista, é uma ecologia. Agora, nós vamos voltar ao Agi Sutra, porque ele é praticamente um manual de primeiros socorros da mente. Lá, a cena começa com monges conversando com praticantes de outros grupos religiosos. E esses praticantes dizem, em resumo, nós também ensinamos a abandonar os 5 impedimentos e desenvolver os 7 fatores. Então, qual é que é a diferença entre o ensinamento de vocês e o nosso? Os monges, sabiamente, não entram em debate de ego. Eles voltam ao Buda. E o Buda diz que a diferença está em saber quando desenvolver quais fatores. E isso é extremamente sofisticado, porque, pense comigo, uma prática espiritual imatura quer uma regra única. Faça sempre isso. Cultive sempre aquilo. A resposta é sempre respirar. E tá, respirar ajuda muito. Mas se a sua casa tá pegando fogo, eu arrisco dizer que talvez a resposta também inclua sair da casa. E o Buda vem e oferece 2 diagnósticos simples: mente lenta e mente inquieta. Quando a mente está lenta, pesada, apagada, entorpecida, os fatores mais adequados naquele momento são investigação, energia e alegria. O Buda compara isso a uma pequena chama que queremos acender. E se nós jogarmos elementos úmidos sobre ela, como se fossem tranquilidade, concentração e equanimidade mal aplicadas naquele instante, o fogo apaga. Para uma chama fraca, nós usamos combustível seco e sopramos na medida certa. Em linguagem de almofada e vida real, quando a mente está caidinha demais, talvez ela não precise de mais quietude. Talvez precise perguntar, mover, estudar, respirar com mais nitidez, lembrar do propósito e reencontrar uma alegria hábil. Agora, quando a mente está inquieta, agitada, acelerada, inflamada, o remédio muda. Nesse caso, investigação, energia e alegria podem virar gravetos secos em incêndio grande. A mente ansiosa não precisa necessariamente de mais análise, mais pesquisa, mais entusiasmo, mais vou resolver a minha vida agora às 23h47. Ela precisa de tranquilidade, concentração e equanimidade. Precisa de água, precisa de corpo, precisa de uma exalação mais longa, precisa de menos estímulo, precisa parar de soprar no fogo. Mas assim, em qualquer um desses estados, desses 2 diagnósticos, seja na mente lenta ou na mente inquieta, há uma qualidade que sempre permanece útil: atenção plena.
E é por isso que o Buda diz que sati serve a todos os propósitos. A atenção plena é quem reconhece. Ah, hoje eu tô apagadinha. Ou, hoje estou incendiada. Sem esse reconhecimento, nós tendemos a escolher a prática que combina com a fantasia e não com a realidade. Essa distinção poderia estar colada na porta da geladeira da nossa vida interior, não é? De preferência ao lado do boleto, para lembrar que sofrimento também tem vencimento se a gente parar de renovar automaticamente. Se a mente está deprimida, apagada, sem energia, talvez investigação ajude. O que está acontecendo? Eu estou cansada? Desanimada? Entorpecida por excesso de estímulo? Falta propósito? Falta contato com o corpo? Talvez precise de energia. Levantar, caminhar, lavar o rosto, estudar um trecho do Dharma que a estimule, lembrar de uma pessoa inspiradora, ouvir um episódio do quadro Mentes Despertas que fala dos grandes mestres do podcast Monge no Sofá. Talvez ela também possa estar precisando de alegria, gratidão, bondade amorosa, beleza, canto, contato, sabe, com algo que desperte o coração. Agora, se a mente está ansiosa, hiperativa, inflamada, talvez não seja necessário mais análise. Porque vem cá, quem é que nunca tentou resolver ansiedade com um pensamento e terminou com uma monografia interna em 5 capítulos e nenhuma paz? Nesse caso, o Buda recomenda tranquilidade, concentração e equanimidade. Voltar ao corpo, diminuir estímulo, respirar, aterrar, fazer uma coisa só. Permitir que a mente pare de se alimentar de gravetos secos. E isso vale também para relacionamentos. Às vezes, uma conversa difícil precisa de energia e investigação, como coragem de perguntar, clareza de nomear, esforço para não fugir. Outras vezes, precisa de tranquilidade e equanimidade. Parar, esperar o corpo baixar, não responder enquanto a mente está com a lança na mão. Vale também para o trabalho. Vale para luto. Vale para maternidade, paternidade, amizade, militância, vida doméstica, vida espiritual. O Dharma é uma ciência das condições. E a pergunta dos Bojjhanga é sempre: qual condição precisa ser fortalecida agora para que haja menos ignorância e mais liberdade? Em muitos ensinamentos, os 7 fatores aparecem em contraste com os 5 impedimentos. Vocês lembram deles? Eu vou deixar linkado na descrição do episódio. Mas eles são o desejo sensual, a má vontade, torpor e preguiça, inquietação e remorso e dúvida. E esses impedimentos são chamados de corrupções da consciência que enfraquecem a sabedoria. A tradição budista mostra que não basta atacar impedimentos como se a mente fosse uma horta invadida por ervas daninhas. Também é preciso cultivar flores, raízes, sombra,
a água. Os Bojjhanga, eles são uma espécie de psicologia positiva budista. São qualidades belas e nutritivas que, quando crescem, fazem os impedimentos perderem sua força aditiva. E isso é muito importante, porque, por vezes, a prática vira apenas gerenciamento de defeitos, sabe? Eu tô com raiva, com desejo, eu estou dispersa, eu estou sonolenta, estou duvidando. E claro, reconhecer isso é essencial, mas se nós olhamos só para obstáculo, a mente fica com cara de reunião de condomínio, todo mundo reclamando da infiltração, ninguém plantando nada no jardim. Os Bojjhanga nos lembram de cultivar qualidades saudáveis. Atenção plena é cultivável. Investigação é cultivável. Energia é cultivável. Alegria é cultivável. Tranquilidade é cultivável. Concentração é cultivável. Equanimidade é cultivável. E isso muda a relação com a prática. Porque nós não estamos apenas tentando deixar de ser horríveis em alta definição, sabe? Estamos nutrindo uma mente capaz de ver, amar e soltar. Quando o impedimento predominante é o desejo compulsivo, por exemplo, os fatores de atenção, investigação e equanimidade podem ajudar a ver a vontade de comprar, consumir, comer, rolar a tela ou buscar estímulo sem obedecer imediatamente. Você não vai querer agarrar aquela sensação boa de consumir. Você vai se perguntar se aquilo é realmente necessário. Ou quando o impedimento é má vontade, por exemplo. A atenção e a investigação podem ajudar a perceber o prazer secreto de estar irritado. Enquanto uma alegria saudável e a equanimidade podem ajudar a soltar a história antes que ela vire identidade. Ou, por exemplo, quando o que aparece é torpor e preguiça. A investigação, a energia e piti entram como fatores de levantamento. Abrir os olhos, caminhar, estudar, lembrar do propósito e convidar o coração a se interessar de novo. Quando há inquietação e remorso, a tranquilidade, a concentração e a equanimidade ajudam a reduzir estímulo, voltar ao corpo e reparar o que for possível sem transformar a mente em tribunal eterno. E quando o impedimento é dúvida paralisante, investigação, energia e atenção ajudam a fazer uma pergunta honesta e testar a prática, ao invés de ficar lá preso, sabe, no labirinto mental. E é importante aqui dizer que cultivar não é fingir. Cultivar alegria não se trata de postar gratidão enquanto o corpo pede socorro. Cultivar equanimidade não é engolir abuso com um sorriso espiritual. Cultivar tranquilidade não é evitar conflito necessário. Cultivar energia não é se exaurir. Cultivar é criar condições. Se eu quero uma mente mais atenta, que condições ajudam? Menos multitarefa? Mais pausas? Meditação diária curta? Se quero mais investigação,
Talvez estudo, um diário, conversas com praticantes, perguntas corretas podem ajudar. Se eu quero energia, talvez um sono melhor, uma alimentação adequada, um movimento corporal que te alimente assim, sabe? Um propósito. Se eu quero cultivar alegria, piti, talvez gratidão, generosidade, contato com aquilo que é belo ajude. Se eu quero tranquilidade, talvez simplificar estímulos. Se quero samadhi, talvez proteger a atenção. Se quero cultivar o peka, talvez contemplar impermanência e karma. Lembre-se, querido ouvinte, a mente não muda por decreto. Ela muda por condições repetidas. Existe um conjunto de sutras no Bojjhanga Samyutta que é muito tocante. Em um deles, o venerável Mahakassapa está doente, com dores severas. E o Buda vai visitá-lo e recita os 7 fatores de despertar. O texto diz que Kassapa se alegra e se recupera daquela enfermidade. Em outro, no Gilana Sutra, é o próprio Buda que está gravemente doente. E então ele pede a Mahakunda: Kunda, que os fatores de iluminação ocorram à sua mente. E então Kunda recita os 7 fatores. E o Buda aprova. Certamente, Kunda, eles são fatores de iluminação. O texto diz então que o Buda se recupera daquela aflição. Esses sutras são tradicionalmente recitados como parita, textos de proteção. E aqui nós precisamos ter muito cuidado. Eu não estou dizendo que recitar os Bojjhanga substitui cuidado médico, tratamento, repouso, exames, remédios e tudo aquilo que o corpo, esse condomínio biológico complexo, pode precisar. O budismo nunca deveria ser usado para fazer negligência parecer fé. Mas esses textos apontam para algo muito profundo. Mesmo na doença, a mente pode ser lembrada do caminho. Quando o corpo adoece, nossa identidade treme. Nós percebemos, às vezes de modo bem brutal, que não controla tanto quanto imaginava. A agenda perde autoridade. O corpo diz não, com uma clareza que nenhum aplicativo de produtividade consegue silenciar. E então a mente pode entrar em estado de medo, irritação, revolta, solidão. Nesse contexto, lembrar os 7 fatores não é mágica barata. É um modo de chamar a mente de volta para qualidades que libertam. Atenção ao corpo real. Investigação das sensações e reações. Energia para cuidar do que pode ser cuidado. Alegria não dependente de condições perfeitas. Tranquilidade diante da dor. Concentração para não se perder em narrativas catastróficas. Equanimidade diante da impermanência. É como se o Dharma dissesse: mesmo aqui, mesmo agora, mesmo com dor, o caminho ainda pode ser lembrado. Isso comove. Não sei vocês, mas a mim muito.
porque tira a prática do pedestal. Os bojjhanga não são apenas para retiros silenciosos com comida vegetariana maravilhosa e sinos tocando na hora certa. Eles são para o hospital, para a sala de espera, para o fim de relacionamento, para o luto, para a crise de ansiedade às 3 da manhã, para o dia em que a vida não obedece. E talvez seja justamente nesses momentos que a gente entende, né? Que o despertar não é uma ideia bonita, é uma necessidade. Bem, nós já falamos sobre a prática formal em cada um dos fatores, mas vamos reunir todos agora para ficar mais fácil de observar. Como praticar isso formalmente? E uma forma simples é usar a respiração como base, seguindo a lógica do Anapanasati Sutra. Você senta, sente o corpo, reconhece a respiração. Não precisa manipular, sabe? Apenas saber. Inspirando, sei que inspiro. Expirando, sei que expiro. A atenção começa a se firmar. E então, quando a mente se estabiliza minimamente, você permite que Sati reconheça o estado presente. Como está a mente? Pesada? Agitada? Lúcida? Emocionada? Resistente? Curiosa? E lembre-se, a prática começa com honestidade, não fantasia, não. E então entra a Dhammavikaya, e você pode investigar suavemente, assim, sabe? Não como interrogatório, mas assim como quem aproxima uma vela de uma sala escura. Que condições estão presentes? Que sensação domina? Há apego? Há aversão? Há confusão? Há calma? O que é que muda quando observa? E aí, se há torpor, você pode chamar Virya. Endireita a postura, respira com mais nitidez, abre os olhos, contempla a preciosidade da vida. Lembra que esta respiração não é ensaio. Permite que a prática tenha dignidade. E se a energia fica correta, pode surgir piti, uma alegria simples, talvez gratidão, talvez uma sensação de interesse renovado. E você não persegue, combinado? Apenas reconhece. A alegria está presente. E aí, deixa que ela irrigue a prática. Com piti, o corpo pode suavizar e surgir passade. Você então permite que a tranquilidade se espalhe. Solta esforço excessivo. Sente a expiração. O corpo não precisa lutar contra a almofada. A mente não precisa provar nada para ninguém. Nem para o Buda, que, sinceramente, já tem bastante coisa para fazer no imaginário devocional coletivo. E então, com tranquilidade, a mente se reúne em Samadhi e permanece. Respiração, corpo, presença. A atenção fica menos quebrada. Há continuidade. E com Samadhi surge o Upekkha, e você observa sem agarrar o agradável, nem expulsar o desagradável. Se a meditação tá boa, não vira propriedade. Se está difícil, não vira fracasso pessoal. Tudo se torna campo de prática. E
essa sequência pode durar 40 minutos ou 4 respirações. O importante é entender a lógica de que os fatores se apoiam. Um exemplo de prática curta para o cotidiano pode ser assim: estou atento ao que está presente. Investigo com gentileza. Escolho a energia adequada. Permito alegria hábil. Convido tranquilidade. Reúno a mente. Solto o controle. E não precisa decorar, mas pode sim ser um mapa. Agora, nós vamos ao lugar onde o Dharma faz estágio obrigatório, a vida cotidiana. Imagine que você recebe uma mensagem atravessada. Nada muito grave, só aquele tipo de mensagem que vem sem pontuação, sem calor humano e com um ok que carrega mais veneno do que deveria caber em 2 letras. O corpo reage, calor, contração. A mente já começa a redigir uma resposta em tom jurídico-poético. Primeiro fator, sati. Irritação está presente. Corpo contraído. Vontade de responder imediatamente. Segundo fator, Dhammavikaya. O que é que foi tocado aqui? Eu me senti desrespeitada? Eu tô interpretando ou há um fato? E que resposta aqui reduziria sofrimento? Eu preciso responder agora? Terceiro fator, Virya. O esforço pode ser não responder por 10 minutos. Ou pode ser levantar e beber água. Pode ser esse antigo ritual de salvação kármica, sabe? Escrever a resposta no bloco de notas e não enviar? Então. E o quarto fator, piti. E pode até parecer estranho, mas talvez a alegria aqui se manifeste com a lembrança de que você não precisa obedecer à primeira onda, sabe? Há uma alegria muito discreta em não ser arrastado. É quase imperceptível no começo, mas é muito real. Confia em mim. Quinto fator, passade. O corpo relaxa um pouco. A mandíbula devolve o crachá de gerente da crise. Sexto fator, samadhi. A mente se reúne o suficiente para formular uma resposta clara. E sétimo fator, upekkha. Você responde ou não responde, sem precisar vencer uma guerra imaginária. Você faz a sua parte e solta o resto. Isso é Bojjhanga no cotidiano. Não tem luz dourada. Não tem música celestial. Não tem ninguém te chamando de venerável. Tem uma pessoa quase mandando uma mensagem reativa e, por causa de 3 segundos de atenção, não mandando. E eu não sei vocês, mas eu acho isso profundamente espiritual. Tá, vamos para outro exemplo. Você acorda sem energia, a mente pesada. O dia parece uma pilha de tarefas sem poesia. E então Sati reconhece. Torpor, desânimo. Dhammavikaya investiga. Dormi pouco. Estou evitando algo. Preciso de cuidado ou de movimento? Virya escolhe uma ação pequena. Banho, caminhada, arrumar a cama, sentar 5 minutos. Piti talvez venha de uma música que você goste, de uma leitura inspiradora, de lembrar alguém que pratica com coragem. Passadi vem quando a resistência diminui. Samadhi, quando você faz uma coisa de cada vez. Upekkha,
quando aceita que hoje talvez não seja brilhante, mas ainda pode ser íntegro. E eu vou dar outro exemplo. Você está ansiosa. Sati reconhece aceleração. Damavikaya nota que mais análise está piorando. Virya, aqui, é o esforço de parar de alimentar a análise. Piti talvez não seja o fator principal agora. Passade sim. Corpo, chão, respiração. Samadhi, uma âncora. E o Peka vem. Pensamentos catastróficos estão passando. Eu não preciso assinar todos. Vem cá, você percebe? Os fatores não são conceitos. Eles são habilidades. E a beleza é que quanto mais você pratica, mais começa a reconhecer esses fatores em situações pequenas. Um pedido de desculpas, uma pausa, um sorriso sem motivo, uma investigação honesta, uma escolha de não alimentar rancor, uma respiração antes de entrar em casa, um silêncio que não tem nada a ver com repressão, mas com sabedoria. A iluminação talvez comece muito antes do que imaginamos. Talvez comece quando a mente, no meio de uma situação comum, descobre que não precisa repetir o padrão antigo. Certo, estamos quase no fim. Vamos juntar tudo agora. O Buda, como nós vimos, não está nos oferecendo 7 qualidades aleatórias. Ele está descrevendo uma sequência de amadurecimento. Primeiro, a mente precisa acordar para o presente. Sati. Depois, precisa compreender. Dhammavikaya. Compreender desperta energia. Virya. Energia correta traz alegria. Piti. Alegria permite acalmar. Passadi. Calma permite reunir. Samadhi. Concentração permite soltar. Upeka. E tudo isso, no ensinamento canônico, deve ser desenvolvido dependente de seclusão, dependente de desapego, dependente de cessação, resultando em abandono, assim como aparece no Anapanasati Sutra. E essa frase é importante porque os fatores não são apenas para melhorar o nosso humor, sabe? Embora isso possa sim acontecer, eles não são apenas para sermos pessoas mais funcionais. Embora isso seja ótimo e nossos parentes talvez agradeçam. Eles são fatores de despertar porque apontam para abandono. Eles nos conduzem a soltar a ignorância, a soltar a cobiça, a aversão, o apego à identidade, a soltar a compulsão de transformar tudo em eu, meu, para mim, contra mim. A prática começa muito humana e vai ficando radical. No começo, eu presto atenção para sofrer menos quando alguém me fecha no trânsito. Depois, começo a investigar o que é essa entidade chamada eu que se sente pessoalmente insultada por um carro desconhecido. Depois, começo a ver como a mente fabrica um mundo a partir de contato, sensação, percepção, formação, consciência. Depois, a impermanência deixa de ser frase bonita e vira experiência direta. Depois, talvez por instantes, a mente solte. E nesses instantes há uma liberdade que é muito difícil de explicar. Porque nada necessariamente mudou por fora, sabe? A pia ainda tem louça.
O mundo ainda é deveras complexo. O boleto ainda desconhece a vacuidade. Mas algo por dentro não tá agarrando do mesmo jeito. E é por isso que os bojanga são tão profundos. Eles começam onde estamos e apontam para onde quase não conseguimos imaginar. Por hoje é só. E ainda bem, né? Vocês já não devem mais estar aguentando ouvir a minha voz. E, bom, se esse episódio plantar apenas uma sementinha, eu gostaria que fosse esta. A mente pode ser cultivada, não controlada à força, não decorada com frases bonitas. Cultivada, com paciência, humor, honestidade, método e compaixão. Isso, para mim, é uma das mensagens mais comoventes do Dharma. A gente não está condenado a ser a primeira reação que surge. Não estamos condenados ao incêndio, nem ao torpor, nem ao velho roteiro de sempre. Existem fatores que conduzem ao despertar. Existem condições que libertam. Existe um caminho. E, sim, ele começa de um jeito quase humilde demais para o nosso ego gostar. Percebendo esta respiração, este corpo, este estado mental, este momento. Que a nossa atenção fique mais firme. Que a nossa investigação seja honesta e gentil. Que a nossa energia seja sábia. Que a alegria volte a ser permitida. Que corpo e mente encontrem tranquilidade. Que a concentração nos reúna. Que a equanimidade nos ensine a amar sem apertar o mundo com as duas mãos. Eu sou a Julie e este foi o Monge no Sofá de hoje. E se você conseguir não responder uma mensagem no auge da reatividade, saiba que em algum lugar invisível um pequeno bojanga acendeu uma luminária. Obrigada por ficar até aqui comigo hoje. Se você gostou desse episódio, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Siga o podcast, compartilha com alguém e deixa o like. Isso ajuda a plataforma a divulgar mais o conteúdo. Conto com vocês. Até semana que vem. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.